Olá, bem-vindos a mais uma aula do tópico macroeconomia, né? Nessa aula a gente vai tratar especificamente de consumo e investimento. Essa é a primeira aula de consumo e investimento, aqui é o Douglas Alencar. Bom, aqui na teoria geral, né, tratando do capítulo 8, propensão marginal, propensão a consumir, fatores objetivos, né, a ideia, o Keynes vai começar a relacionar como o consumo afeta a demanda, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar, né, como que o volume de emprego é determinado, né? Como a gente já viu, né, a gente tem a oferta, temos a demanda e a oferta, ambas dependem da quantidade de trabalho, e aqui é N, né? E aqui é salário. Então, ambas, né, tanto a demanda quanto a oferta, depende do trabalho, né? Então, o Keynes argumenta que o emprego é determinado pelo equilíbrio entre oferta e demanda agregada. A demanda agregada, por sua vez, ela depende de consumo e de investimento. O consumo por Keynes, aí vem uma questão interessante aqui, ele está pensando, né, o CW aqui, ele está pensando no consumo dos trabalhadores, né? Então, por Keynes, o que vai importar a princípio aqui, né, pelo menos na teoria geral, ele vê tudo em termos de salário dos trabalhadores, né, o salário monetário, né, dos trabalhadores. O consumo, então, ele é em termos de unidade de salário, né, e a renda também é em termos de unidade de salário. Então, o Keynes está olhando para o trabalho. O trabalho aqui é muito importante na teoria geral, né? Renda por unidade de trabalho, e o X aqui, nessa fórmula, né, é a propensão marginal a consumir, né? Próximo slide. O consumo, ele depende então da renda, das circunstâncias, né? Ou seja, o que está acontecendo na economia naquele momento, da renda, e depende de fatores psicológicos e hábitos, né? Eu sempre brinco com o pessoal, quando eu estou dando aula na universidade, eu vou lá na cantina da universidade e sempre tomo uma vitamina, né? Então, o consumo depende dos nossos hábitos, né? O Keynes considera que os fatores subjetivos, eles são dados, né? Ou seja, esses fatores subjetivos estão lá e você não... Eles são exógenos, né? Não tem muito como controlar. Então, o Keynes acaba focando nos fatores objetivos, né? O principal fato objetivo que impacta a propensão a consumir é a variação na unidade de salário, né? A propensão marginal a consumir, uma ideia simples, né? A gente está falando que o consumo depende da renda, né? Deixa eu arrumar aqui. A gente está falando que o consumo... peguei a borracha aqui, muito bem. A gente está falando que o consumo depende da renda, né? Então, eu quero saber o que fala a propensão marginal a consumir para a gente. Bom, a gente tem a renda e a gente está falando que o consumo depende da renda. Então, dado que eu impacto a renda, dado que eu causo uma variação na renda para cima e para baixo, o quanto isso impacta no consumo? Qual que vai ser a variação no consumo, né? A gente tem que essa propensão marginal a consumir, ela é historicamente, né, para uma economia, né, a economia brasileira, eu vi um estudo alguns anos atrás falando que essa propensão marginal a consumir para a economia brasileira era de 6,7, né? Os alunos sempre fazem estudos pensando nisso aqui, né, uma forma de começar a usar econometria e macroeconomia, né? Dá para você calcular isso, né? Ou seja, se você quiser colocar em termos econométricos, você coloca o consumo, né?
Aí você coloca um B0, né? E coloca a renda, né? Um B1 da renda. Então, dado que tem um impacto na renda, o quanto isso vai impactar no consumo, né? Então, dá para estimar isso aqui com econometria, né? Curiosidade, né? Uma das coisas que fez a econometria se desenvolver bastante foi justamente a teoria keynesiana, né? O Keynes traz essas propostas e aí depois os economistas vão tentando mostrar que isso aqui funciona. Bom, então a variação da unidade de salário, né? Então a renda do trabalhador é o salário, né? Então se aumenta o salário, isso impacta na propensão marginal a consumir. Renda real cresce menos que a proporção, né, da unidade de salário. O que o Keynes está falando aqui? Se a renda depende de consumo e de investimento, né? Se a gente está olhando só para o consumo e o consumo, toda vez que a renda aumenta, o consumo não aumenta na mesma proporção, né? Então vamos fazer aqui, a renda pode, esse aqui é 100% da renda. A renda aumentou, só que o consumo ele vai aumentar só 70%, né? Então vai ficar uma parte aqui que não aumentou o consumo, né? Que não vai gerar impacto na renda, né? Então a renda real cresce menos que proporcionalmente ao aumento do salário, né? Então mesmo que o salário aumente por conta da propensão marginal a consumir, essa renda não aumenta na mesma proporção, né? E outra coisa importante, né? Essa propensão marginal a consumir aqui, ela depende de classe social, né? Então, uma pessoa que é muito pobre, né? Ela provavelmente gasta 100% da renda dela com consumo. Então, a propensão marginal dela, possivelmente, vai ser de 100%. Né? Esse aqui, 0,67, né? Ou seja, 67%, é uma média para a economia brasileira como um todo, né? Mas se você dividir por classe social, você vai ter aqui alguém que ganha, sei lá, até um salário mínimo, provavelmente ela gasta 100% da renda dela com consumo. Então, qualquer aumento marginal no salário dela, né? Se você pensar que aqui é W, qualquer aumento marginal na renda dela, no salário dela, o consumo aumenta, aquela renda marginal é usada toda para consumo. Alguém que é muito rico, né? Vamos pensar alguém que ganha 100 mil reais por mês. Alguém que ganha 100 mil reais por mês, né? Quantos por cento da renda essa pessoa gasta com consumo? Bom, eu espero que você tenha conseguido chegar na resposta, né? Uma pessoa, na média, uma pessoa que ganha 100 mil reais por mês, aí você tem que imaginar assim, não você que não tem grana, né? Você que não tem grana, você vai pensar, eu ganho 100 mil reais por mês, então eu vou gastar todos os meses 100% desses 100 mil reais, né? Se você pensou isso, é porque você é sem grana mesmo, né? Porque uma pessoa que ganha 100 mil reais há muito tempo, ela gasta no máximo 30% disso aqui com consumo, né? Ou seja, uns 30 mil reais. O resto do dinheiro ela investe, né? Faz outras coisas com esse dinheiro. Tudo bem? Então depende, essa propensão marginal a consumir depende do extrato social da pessoa também. Quanto mais pobre for a pessoa, mais ela gasta esse recurso com o consumo. Quanto mais rica, menos ela gasta esse recurso com o consumo, né? Isso é importante ser falado, né? E aqui a gente está olhando para a média, né? Dessa propensão marginal a consumir dos pobres, dos ricos, da classe média, aí vai dar um número 0,67. Importante notar, né? Esse é o argumento teórico para você melhorar a distribuição de renda, né? Porque eu vou mostrar isso nas aulas mais para frente, isso vai ficar claro. Quanto maior a propensão marginal a consumir, maior o impacto sobre a renda, né? Ou seja, todo esse consumo vai virar renda, se ele for grande. Só que se você tiver uma renda, uma propensão marginal a consumir que seja pequena, de 30%, o impacto na renda é menor. Então, o que o Keynes vai argumentar, né? Que você tem que distribuir renda, né? Esse é o argumento técnico, né? Para você distribuir renda. Por quê? Simplesmente porque quem
recebe esse recurso, né, o impacto na renda é muito grande. Então, por exemplo, se você pegar o Bolsa Família, a cada R$ 1 gasto no Bolsa Família, você consegue mais ou menos R$ 1,76 de PIB, né? É um impacto no PIB, né? Ou seja, você distribuir renda é a melhor forma, é uma das formas, né, de você ter um impacto positivo na renda, né? Por isso que programas como o Bolsa Família, do ponto de vista econômico, é muito importante, né? É claro que para você conseguir crescer de forma sustentada, né, crescer no longo prazo, o que precisa crescer é o investimento, né? Porque distribuir a renda, você está pegando o bolo, né? E está dividindo ele, né? Tudo bem que o bolo cresce um pouco aqui, como vocês podem ver, né? O impacto a cada R$ 1 gasto no Bolsa Família gera 1,76 de reais no PIB, né? Então o bolo cresce quando você faz programas tipo Bolsa Família. Mas para o bolo crescer mesmo e ter um bolo grande aqui, né? Para você poder dividir, tem que aumentar o investimento. Então, por mais que programas de distribuição de renda sejam importantes, e são, o Bolsa Família está aí para provar, precisa ter aumento do investimento, porque senão você não tem o bolo não cresce aqui, né? O consumo depende da renda líquida, né? Ou seja, o consumo depende da renda menos os impostos. Se muda, né, a variação do capital, no curto prazo você pode ter alguma variação na propensão marginal a consumir, tá? Mas de forma geral, os economistas tratam que a propensão marginal a consumir ela é relativamente constante, tá? Ela não varia muito ao longo do tempo. Até interessante seria ver um estudo, né? Eu não lembro de ter visto um estudo que vai comparando essa propensão marginal a consumir ao longo do tempo. Se alguém tiver uma sugestão de estudo, pode deixar aí nos comentários, né, da aula. Eu não lembro de ter visto nenhum estudo que vai comparando essa propensão marginal a consumir ao longo do tempo, né? Troca de consumo presente por consumo futuro, né? Isso também não vai afetar, né? O Keynes, quando vocês estiverem lendo a teoria geral, o Keynes às vezes traz esse argumento, né? Mas é só uma falha no texto, né? Porque, como vocês sabem, né? O Keynes ele escreveu em 36 o texto e não muito tempo depois ele faleceu, então ele não teve tempo de revisar, então tem alguns probleminhas, né? De toda forma, a propensão marginal a consumir não pode ser influenciada pela taxa de juros, mas sim pela incerteza em relação ao futuro, ou seja, o que a gente está falando aqui nesse ponto, né? A conclusão que a gente pode tirar da teoria geral é que de fato essa ideia de consumo intertemporal não influencia para o Keynes, tá? O que pode influenciar o consumo pode ser a incerteza em relação ao futuro, né? Se aumenta a incerteza em relação ao futuro, você aumenta a preferência pela liquidez. E aí você consome menos, né? Agora, com a coisa da Covid, eu estou gravando essa aula em 4/11/2020, a gente ainda está passando pela Covid, né? Está aumentando os casos já faz uma semana e pouca. Lockdown na França, Alemanha, né? E aí as pessoas estão num momento difícil, elas acabam não aumentando o consumo. Mudança de tributação, de renda, tributar os mais ricos e menos pobres podem aumentar a propensão marginal a consumir, né? É o que eu estava falando anteriormente, né? Como os ricos, eles gastam em média 30% da renda com o consumo e os pobres, né? Pode gastar, sei lá, 110% da renda com o consumo, né? O cara vai lá e entra no cheque especial, né? Então é bom você ter uma tributação progressiva, né? O que significa uma tributação progressiva? Você tributar mais quem tem maior renda e tributar menos quem tem menos renda, né? Tanto aqui é um ponto em que a teoria macroeconômica e a microeconomia elas concordam, né? Na teoria microeconômica é importante você ter uma tributação progressiva porque você não atrapalha a escolha do consumidor, né? Então é melhor
É porque você pode tributar, ou você tributa a renda, ou você tributa o consumo, né? Quando a tributação é progressiva, você está tributando mais a renda e menos o consumo. Então, essa é a ideia da tributação progressiva. Quando a tributação é regressiva, você tributa menos o consumo e tributa mais a renda, né? Então, se você está tributando mais a renda e menos o consumo, na microeconomia, né, você não está atrapalhando a escolha do consumidor, né? O consumidor lá tem uma cesta, né, de bens XY, ele tem uma reta orçamentária e ele vai poder escolher, né, dado a curva de utilidade dele, aonde que vai ser melhor ele maximizar o consumo dele, né, essa cesta de bens aqui. Então, para a microeconomia, é melhor você mexer na reta orçamentária, né, do que mexer na escolha do consumidor. Porque se você está aumentando, né, então tem um bem X, Y aqui, né, se você aumenta o tributo no bem Y, você vai distorcer, né, a escolha do consumidor, né? Talvez ele tenha que ir para um lugar aqui, ter uma coisa assim, né? Ele vai maximizar a renda dele em outro local, né? Então isso distorce os preços, né? Na microeconomia, isso é bem ruim, né? Então, o que é melhor você fazer na microeconomia? É você tributar a renda e deixar que os consumidores sejam livres para escolher a melhor cesta de consumo, né? Para cada um desses consumidores. Na macro aqui também, né? O melhor é você ter uma estrutura progressiva de imposto, né? Ou seja, tributar mais a renda do que o consumo. Porque se você tem uma estrutura progressiva, você faz com que os pobres que gastam 100% da renda deles com o consumo, consumam mais. Isso vai ter um impacto positivo sobre o crescimento da renda, né? Eu falo isso com um pouco de dor no coração. Hoje, né, aqui no Brasil, né, em novembro de 2020, está se discutindo a reforma tributária e a equipe econômica, né, hoje liderada pelo Paulo Guedes, a ideia deles é ter um imposto digital, né, um tributo digital, ou seja, é um tributo que vai sobre o consumo, né, é um tributo claramente regressivo, né. Então, é muito triste isso, né, que é comprovado, né, você pega países como a Dinamarca é um país que tributa mais a renda do que o consumo, né, vários países europeus, né, e isso empiricamente o resultado para a economia é muito melhor, e aqui no Brasil a gente está indo ao contrário disso, né, o que para mim como economista, né, é uma tristeza muito grande, né, ver esses debates, né, ver a falta de criatividade do governo, né, por exemplo, o Brasil é um dos poucos países que não tributam dividendos, né, enfim, é tudo que a gente não deveria fazer do ponto de vista teórico e empírico. Bom, a taxa de juros pode ter uma relação com a propensão marginal a consumir, né, mas o Keynes não dá muita atenção para isso. A relação entre a renda presente e renda futura não aumenta, né, não muda essa propensão, né, ou seja, não tem aquela história de consumo intertemporal, né. Então, qual que é a ideia, né? Se a taxa de juros subir, né, eu posso consumir agora ou consumir no futuro, né? Consumir daqui a um ano. Se a taxa de juros sobe, eu reduzo o consumo agora, que é para no futuro eu poder consumir mais, né? O Keynes vai falar que isso não acontece, né? Que as pessoas não fazem esse tipo de cálculo. A propensão a consumir depende do produto e do emprego, aí sim aqui está em consonância com o que o Keynes está falando, né? Então depende da renda e depende da renda, né? Ou seja, depende do salário dos trabalhadores, depende da renda da economia, né? Então, de nada tem a ver com a taxa de juros. O Keynes considera a propensão marginal a consumir estável, né? Ou seja, ela não fica variando, né? Então, quando eu estou dando aula na universidade, todo dia eu pego o ônibus 311, né? Gasto, sei lá, 3,70, vou para a universidade, aí lá na universidade eu faço um lanche, aí gasto R$3,
né? E todo dia eu gasto mais ou menos a mesma coisa quando eu estou indo para a universidade, né? Então não tem uma grande diferença, né? Então a propensão marginal a consumir está entre 0 e 1, desculpem, eu coloquei errado aqui no slide, está entre 0 e 1, né? O emprego só cresce com investimentos, já que a propensão marginal a consumir é estável, né? Então é isso, né? Como a propensão marginal a consumir é estável, então para a economia brasileira esse valor vai ser de 0,7, né? Ou seja, se o consumo aumenta, se a renda aumenta R$ 1, o consumo vai aumentar em 0,7, ou seja, 67 centavos, né? Então fica um tanto aqui que o consumo não aumenta. Para você aumentar um emprego, então o melhor seria você aumentar o investimento, né? Na verdade, a chave de tudo aqui é ter investimento, né? Investimento privado. Investimento governamental também, né? Aqui o Keynes ele trata a economia sendo é, como sendo uma, deixa eu ver onde eu estava aqui, como sendo uma combinação entre investimento privado e investimento público. Se o crédito aumenta o investimento, então aumenta o emprego, né? Então, o crédito aqui influencia o investimento, aumenta o emprego, o novo investimento será necessário mais investimento para um novo nível de emprego, né? Então, conforme vai aumentando o investimento, isso vai tendo que ter mais investimento para aquele novo nível de emprego, né? E a economia vai avançando. Bom, no capítulo 9, o Keynes vai falar da propensão marginal a consumir, os fatores subjetivos. Então, os fatores subjetivos da propensão marginal a consumir, né? Que impactam. A gente tem aí a incerteza em relação ao futuro, né? Então, se aumenta a incerteza, você pode reduzir o consumo, né? E poupar, né? Não poupar necessariamente, né? Mas você pode reduzir a demanda por moeda, por exemplo, porque você está incerto sobre o futuro. Você pode ter uma relação relacionada às necessidades do futuro, né? Então, vamos supor que eu tenho uma colega agora na universidade que acabou de ter uma criança, né? Então, provavelmente ela vai ter que se preocupar com essa questão do consumo, né? Que ela vai ter que guardar um recurso lá para educação do filho dela, né? A criança dela que acabou de nascer, né? Consumo intertemporal, o Keynes não dá muita bola para isso, né? Ele acha que isso não afeta, né? A melhora da renda, né, impacta na propensão marginal a consumir. Você pode consumir mais ou menos, né? Porque você quer independência financeira, fazer viagens, né? Você pode ter projetos especulativos, né? Guardar um pouco de dinheiro, né? Sei lá, para vender dólar futuro, né? Caso a economia melhore. Você pode ter medo do futuro, então você pode reduzir o consumo, a precaução. Mas como eu disse antes, né? Para o Keynes, isso aqui não varia drasticamente, né? Para as empresas, né? As empresas elas podem poupar, né? Ou seja, pode impactar nessa propensão a consumir por conta de investimento futuro, né? Você pode pensar em realizar, né? Então, voltando para a nossa fábrica de aviões, né? Pode ser que a gente queira montar outra fábrica, né? Ou seja, comprar mais um galpão para fabricar aviões. Então, a gente pode segurar um pouco do lucro para fazer esse investimento no futuro. Motivo liquidez, né? A gente pode na nossa fábrica de aviões, né? A gente pode deixar uma grana guardada por conta de uma emergência, né? Como Covid agora, né? A gente está numa emergência, né? E ia precisar de dinheiro para isso. A gente pode não gastar todo o nosso lucro por conta de querer investir em eficiência, né? Não sei, comprar uma máquina nova para produzir os nossos aviões, né? E também pelo motivo de prudência financeira, né? Caso dê algo muito errado, você tem ali um recurso para conseguir se manter durante um período. Quem sabe que outros fatores podem influenciar a propensão marginal a consumir, mas desconsidera como um fator importante, né?
ele considera que a distribuição de renda é dada e que muda lentamente, né? Então, a propensão marginal a consumir depende da renda no curto prazo, né? Então, por exemplo, se aumenta a taxa de juros, né? Então, a gente tem a taxa de juros e o investimento. Se aumenta a taxa de juros, né? Vamos supor que investimento aqui, a gente está nesse investimento zero, esse investimento zero, que está relacionado com essa taxa de juros zero, né? Se a taxa de juros aumenta, vai reduzir o investimento, né? Taxa de juros 1, a gente vai para o investimento 1, né? Então, o aumento da taxa de juros reduz o investimento. Se reduz o investimento, vai reduzir a renda dos trabalhadores, né? Portanto, vai reduzir o consumo. Logo, vai reduzir a renda. Essa redução da renda reduz a poupança, que vai reduzir os gastos da economia, né? Então, é assim que funciona o ciclo, né? Aumentos da taxa de juros, como isso impacta a economia. Vamos lá, então. Propensão marginal a consumir, o multiplicador, né? Aqui é uma relação, né? A gente vai mostrar como que a propensão marginal a consumir impacta na renda, né? Ou seja, quanto maior for a propensão marginal a consumir, então, aquele caso do Bolsa Família, né? R$1 do Bolsa Família aumenta 1,76 de PIB, né? Então, o que está acontecendo ali? Que é como se você... esse efeito multiplicador é assim, a pessoa ganhou o Bolsa Família, ela vai lá e consome. Esse consumo aumenta a demanda de um produto. E aí o empresário viu que aumentou a demanda pelo produto dele, ele vai contratar mais gente. E nisso que vai contratar mais gente, vai ter mais consumo. E o ciclo vai indo, né? Então, você tem o Bolsa Família, a pessoa vai lá e consome, né? Ela vai lá e consome. E aí, esse consumo faz aumentar a demanda de outro setor. Esse outro setor faz contratar mais pessoas, né? Essas pessoas vão aumentar mais o consumo. E aí você vai ter um ciclo, né? Virtuoso, né, nesse caso, né? Quanto mais aumenta o consumo, mais aumenta o investimento, mais aumenta a renda e a renda vai crescendo, né? Eu gosto do exemplo da pedra no lago, né? Você joga uma pedra no lago, ela vai fazendo várias ondas, né? Mais ou menos isso que é a ideia do multiplicador. Você joga uma pedra, ela vai fazendo várias ondas, só que quanto mais longe, né, mais essa onda vai ficando fraca, né? Até que uma hora ela se dissipa e não tem mais. Então, qual que é a ideia, né? Quando aumenta a renda e investimento, vai aumentar o consumo, que vai aumentar o investimento, né? Essa ideia é de um cara que chama o Kahn, que foi aluno do Keynes, né? Então, a ideia é o seguinte, dado que você tem um aumento na renda, né? Aumenta a propensão marginal a consumir, né? Então, se você tiver uma variação na renda, vai variar o consumo. Essa variação na renda, que impacta na variação do consumo, vai impactar no investimento. Então, a renda, ela varia com o investimento, numa proporção K. E esse K, né, é a própria 1 menos 1 menos K, é a própria propensão marginal a consumir. Então, quanto maior a propensão marginal a consumir, maior vai ser o impacto de um investimento, né? Então, vamos supor aqui que a gente tem a renda é igual ao consumo mais o investimento, né? O impacto do aumento de R$100 aqui de investimento vai ser quanto maior sobre a renda, dependendo dessa propensão marginal a consumir. Se essa propensão marginal a consumir for muito grande, a renda pode aumentar, sei lá, 2, 3, 5 vezes. Se a propensão marginal a consumir for muito pequena, a renda vai aumentar uma vez só, por exemplo, né? Então, essa é a relação entre investimento, consumo e renda. Quanto maior a propensão marginal a consumir, mais vai ser o impacto sobre a renda desse aumento do investimento, né? Então, o aumento, se o investimento aumenta, aumenta a renda, né? Então, essa é a ideia do multiplicador dos investimentos, né? Multiplicador keynesiano dos gastos, né? A gente pode pensar o gasto do governo aqui também, enfim.
O aumento da renda, estimula o produto. Como parte da renda se torna poupança, o aumento da poupança irá financiar, igualar seu investimento, né? Então aqui o que a gente está falando é o seguinte, né? Você teve o aumento do investimento, esse aumento do investimento aumentou o emprego, esse aumento do emprego aumenta a renda dos trabalhadores, esse aumento da renda dos trabalhadores aumenta o consumo dos trabalhadores, só que nem toda a renda é consumida, então, né, vai ter uma parte da renda, né, que ela é poupada. E aí essa parte poupada vai se igualar ao investimento. Então aqui na teoria keynesiana, primeiro a gente tem o investimento para depois ter o consumo. Então repetindo, vamos supor que cai a taxa de juros. Quando cai a taxa de juros, aumenta o investimento. Esse aumento do investimento aumenta a renda. Esse aumento da renda aumenta o consumo, mas como nem todo consumo, como nem todo aumento da renda é gasto com consumo, parte desse consumo vira poupança, então aumenta a poupança também. Então, aqui na teoria keynesiana, primeiro a gente tem um aumento do investimento para depois ter a poupança. Então, a relação de causalidade é de investimento para poupança. Me parece que é assim que de fato acontece na economia. Flutuações no emprego causadas por flutuações no investimento. Então, quando tem queda no emprego, é porque a gente está tendo flutuação no investimento. Queda no investimento vão causar aumento do desemprego, né? Isso é importante ser dito, né? Então, muito se fala, né, principalmente na televisão, né, de que precisa ter desoneração da folha, precisa acabar com as leis trabalhistas para aumentar emprego. Não. O emprego depende de investimento, o investimento depende da demanda efetiva. Se você não tiver expectativa de vendas do seu produto, não tem por que você investir. Se você não tem por que investir, o emprego cai, simples assim. No pleno emprego, o aumento dos investimentos aumenta o preço, né? Então, se a economia está completamente se todos os fatores de produção estiverem sendo usados, né, aumentos de investimento vão gerar aumento de preço, né? O que não é o caso da economia brasileira hoje, né? Hoje, gravando esse vídeo em novembro de 2020, a gente está com desemprego batendo aí quase 15%, né? Vamos lá, então. Muito bem. Então, fatores relacionados ao multiplicador, né? Gasto do governo, né? Se aumentar o gasto do governo também impacta no multiplicador, porque depende da propensão marginal a consumir. O financiamento pode gerar aumento nos preços, deve haver redução da taxa de juros, né? Então é isso, né? Se você está aumentando o crédito, é bom que reduza a taxa de juros, né? Para você ter aumento do investimento. A preferência pela liquidez, né? Se aumenta a preferência pela liquidez, também vai reduzir, né? Vai ter impacto na propensão marginal a consumir, portanto, no multiplicador, né? Redução da eficiência marginal do capital, né? A gente vai ver isso mais para frente, mas se reduz a eficiência marginal do capital, não aumenta o investimento, né? Então, o impacto é menor aqui do multiplicador sobre a renda. A propensão marginal a consumir não é a mesma para todos os trabalhadores, né? E aí isso aqui é importante dizer, né? Cada trabalhador tem uma propensão marginal a consumir específica, né? Depende do nível de renda dele, depende se ele tem riqueza, né? Guardada, né? Se ele tem investimentos e por aí vai. O aumento do investimento através do multiplicador com lag, né? Isso aqui é importante, né? Quando você tem um impacto no investimento e aí depois a gente vai ter um impacto na renda, isso não acontece ao mesmo tempo, né? Isso acontece com um período de tempo, né? E aí vai depender do investimento, né? Tem investimentos que o impacto é mais rápido, né? E aí matriz sumo produto é um bom lugar para você ver isso, né?
Ou seja, aonde que se você aumentar o investimento, o impacto é mais rápido na renda, né? Isso dá para ver claramente pela matriz um produto. Um aumento imprevisto da demanda em um momento, o multiplicador é menos forte, né, podendo gerar aumento de preço. Se você não está preparado, né, para um aumento da demanda do seu produto, você não consegue aumentar o investimento ali imediatamente, né? Então, o impacto é reduzido. Bom, essa aula ficou bem maior do que eu gostaria que fosse, né? Peço desculpas por isso, mas eu achei melhor fazer essa aula toda junta, né? Porque ela está dentro de um mesmo contexto. A minha impressão é que separar ela seria ruim. Muito obrigado por ter assistido a aula até aqui. Curta o canal, dê o like, te espero na próxima aula. Tchau, tchau.